En- Então, na área que eu trabalho, como eu falava, além da gente cuidar da questão de investimentos em tecnologia, que as empresas de óleo e gás investem em energia no nosso país, inclusive para temas para mitigação de emissões de gases de efeito estufa, a gente também recebe dados e a gente tem proposto uma regulação de mitigação de metano, né, ligada aos compromissos do país, né, que o Felipe aqui apresentou, o Methane o Methane Pledge, né, desde a COP28, o Brasil se comprometeu a reduzir as emissões de metano em 30% até 2030. E como agência reguladora, a gente está propondo uma regulamentação para que o setor de óleo e gás, né, por mais que não seja o maior emissor de metano no Brasil, ajude, né, a gente chama até de low hanging fruit, onde a gente já tem uma possibilidade custo efetiva para reduzir as emissões de metano no setor. A gente chama de low hanging fruit. Então a gente tem também recebido dados, então temos um inventário, bate muito com o que o Felipe apresentou aqui, que como ele falou, para a gente poder propor, né, não só dar transparência às emissões do setor de óleo e gás no país, a gente precisa também, como regulador, entender onde a gente pode ajudar, auxiliar a indústria a reduzir suas emissões. E aí, em outubro desse ano, a gente conseguiu publicar um inventário na exploração e produção, onde desde 2022 a gente está publicando as emissões de gases de efeito estufa na produção de óleo e gás no nosso país. E aí, esse ano, a gente conseguiu atualizar para estratificar cada vez mais essas emissões. Então, com o que o Felipe falou, a gente alia, né, os dados do inventário com a proposição também de desenvolvimento tecnológico numa mesma área dentro da ANP. E aí a gente tem visto as emissões por tipo de gás, então a gente consegue ver emissões de CO2, emissões de metano, tipo também se é estacionária, móvel, a gente consegue ver agora se é fugitiva, né, se são vazamentos, se é ventilação, né, se é uma combustão incompleta, se é do flare. E aí a gente consegue comprovar se de fato o nosso setor está seguindo compromissos nacionais e está contribuindo para a redução das emissões. E o metano, como o Felipe colocou, é um gás, né, que por mais que a gente tenha um menor volume, ele nos primeiros 20 anos ele tem um efeito negativo para o aquecimento global muito maior. Então a gente está propondo, está na agenda regulatória 2025-2026, a gente propôs uma regulação com o MRV, né? Na verdade é o MMRV, então além de medir, monitorar, reportar e verificar essas emissões, a gente acabou de fazer uma consulta prévia de um estudo preliminar para a gente colocar todo mundo na mesma base de conhecimento, quais são os tipos de protocolo, né, metodologia para quantificação das emissões, quais são as técnicas, né, para a gente fazer não só o MMRV, mas também Leak Detection and Repair. E a gente está perguntando, Felipe, se a ANP deve regular as emissões do metano não só no EIP, mas também em toda a cadeia. E aí a gente está tendo várias parcerias, a gente tem apoio do Banco Mundial, e a gente vai conseguir fazer uma campanha para validar o nosso inventário, acho que é muito importante, né? A gente usar tecnologias já disponíveis, e a gente escolheu 3 ativos para verificar as emissões desses ativos, e se batem com o que a gente recebe, e publica, né, e deixa disponível no nosso site. E a gente vai fazer não só em ativo offshore, como onshore. Então, no inventário, pessoal, vocês conseguem ver, vocês dividem entre maduro e não maduro, né? E a gente lá consegue dividir entre onshore, offshore, por operador, por unidade. Então, a gente consegue, como regulador, ver e ter inteligência onde a gente deve fiscalizar e auxiliar aquele operador, até aplicando não só penalidades, mas também incentivos para que a redução das emissões de fato ocorra. E, por fim, a gente está tendo auxílio também do Clean Air Task Force, e como eu falei, o inventário que a ANP tem não pega toda a cadeia como você apresentou aqui. Mas, com o Clean Air Task Force, a gente está tendo a viabilidade de ter acesso a uma ferramenta chamada COMAT, que é Country Methane Abatement Tool, que é para a gente conseguir estimar as emissões também do transporte, do mid e do downstream. Então, enquanto a gente não organiza os dados para ter um painel bem completo para toda a cadeia, a gente passa a ter ferramentas utilizadas internacionalmente para a gente estimar também as emissões de outras partes da cadeia. E aí, com isso, para reguladores, é um prato cheio, né? No sentido de auxiliar mesmo. Acho que como o Felipe colocou, em emissões a gente não compete. Isso não sou eu falando. Um operador, semana passada, no workshop que a gente teve, comentou que em emissões não há competição, há colaboração.
E com isso a gente já vê, né, grande parte da indústria adotando protocolos, né, internacionais como a GMP 2.0. Então, dos nossos operadores, pessoal, os que têm 90% das emissões, as 10 empresas, né, que são responsáveis por 90% das emissões, elas já adotam, já fazem parte da GMP 2.0. E para a gente isso já é um grande avanço. Então, a gente entende com a transparência, com os dados, a gente vai conseguir auxiliá-los e mostrar da transparência de como o setor de óleo e gás está ajudando o país a reduzir as emissões, seja de CO2, seja de metano. E é com isso que eu encerro aqui a minha parte, mas a gente vamos tentar aí juntar esforços, né? Eu acho que o estudo da Way Carbon está muito em linha com o que a gente vê no inventário, né, de emissões de gases de efeito estufa, que é um painel dinâmico que está disponível no site da ANP. Me botou lá na frente. Então eu ia pedir uma salva de palmas para a Mariana, mas vocês já se anteciparam. Obrigado, Mariana. E de fato, o Soma, eu vi lá o painel, né? O painel dinâmico da ANP durante o Soma. O evento foi muito legal, então de parabéns, e o painel acho que vai ajudar muito a indústria. Então eu queria chamar agora a Rafaela para dar sua palavra. Rafaela da CNI, você se apresenta, né, Rafaela? Não vai precisar também tanto esforço vocal. Posso ficar sentada? Você pode ficar sentada. Obrigada, Flávio. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite feito pelo IBP, na pessoa do Carlos. O Carlos é sempre muito parceiro da CNI na agenda de clima, enfim, a longa data a gente vem trabalhando. Fiquei muito feliz também em receber o convite de falar sobre esse assunto, que é o inventário. E gostei muito do título também desse painel, que é energia que se mede, é energia que evolui, né? Porque realmente a gente só gerencia aquilo que a gente mede, né? A gente não consegue ter qualquer tipo de gerenciamento se a gente não tiver dados, uma coleta de dados, né? Toda essa parte aí de consolidação. Hoje em dia o inventário é uma ferramenta extremamente relevante, extremamente poderosa para as indústrias. É a partir do inventário que os setores, né, que as empresas, os setores conseguem conhecer o perfil das suas emissões, e com isso consegue justamente definir suas melhores trajetórias de emissões, né? Considerando os melhores caminhos, os caminhos mais eficientes, mais estratégicos, né? Onde tem o maior custo-benefício, né? E com isso contribuir, enfim, com toda essa discussão de uma economia de baixo carbono, com metas. Eu gostei muito da sua apresentação, Felipe, que quando a gente fala da importância do inventário, você colocou muito bem, eu até anotei, alguns pilares estratégicos, pensando no nível setorial e no nível empresarial, né, de empresa. Primeiro, acho que política pública, né, você colocou muito bem em questão do Plano Clima, a gente tem a nossa NDC, que é o principal instrumento, né, que o Brasil submete perante o Acordo de Paris. A nossa NDC já foram atualizadas 3 vezes, então a gente tem metas para 2025, 2030 e 2035. O que significa? Que esse ano o Brasil começa a ter efetivamente um orçamento de carbono. É a partir desse ano que todos os setores, né, vão ter que se mobilizar de alguma forma, ou seja, já está batendo na porta, né? Esse é um ponto muito relevante que a gente coloca. As discussões de orçamento de carbono começam a surgir agora. Então, o Brasil tem uma meta para 2025, então a gente só pode emitir até 1,3 gigatoneladas. Em 2030, 1,2. Em 2035, a gente tem uma banda, né? Que a gente está trabalhando 59% a 57% da redução de emissões para 2025. Então, toda essa discussão de orçamento de carbono começa efetivamente esse ano. É agora que essa discussão está batendo na porta e os setores vão se mobilizar. O Plano Clima, como o Felipe colocou, que eu vou corroborar aqui, ele é um instrumento, então, que vem para operacionalizar a nossa NDC. Então, ele tem esse grande objetivo de dividir, digamos assim, compartilhar esse orçamento, né, e conseguir operacionalizar essa meta entre setores. Então, a gente está falando do plano setorial da indústria, a gente está falando do plano setorial de energia e dentre outros. Então, acho que a partir desse ano, essa discussão, né, de 2025 começa a ficar de uma forma mais intensa e, efetivamente, os setores têm que começar a contribuir. Outro ponto que eu acho que eu vou colocar, que o Felipe, né, vou comentar em cima da fala dele, é a questão do mercado de carbono.
também é uma política pública. Foi ano passado aprovada a lei que estabelece o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões. A gente está numa fase de regulamentação. Naturalmente, a indústria ela vê com bastante expectativa, né, todo esse processo de regulamentação. A lei ela traz já limiares para empresas entrarem no mercado de carbono. Então, a gente está falando de um limiar de 10 mil, 25 mil, é um limiar baixo. Há uma sinalização de que esse limiar possa ser majorado, inclusive isso está na lei, né? Ou seja, o órgão regulador ele tem essa possibilidade de majorar. Mas, por enquanto, é o número que a gente tem, né? Então, a gente tem o quê? 10 mil toneladas para empresas serem obrigadas a relatar, ou seja, elas são obrigadas a fazer um inventário, e a gente tem 25 mil toneladas, que são as empresas que são obrigadas já a entrar no circuito, né? No mercado, enfim, com as suas metas de redução, com toda a sua transação. Então, é um ponto muito importante também de política pública, de preparação das empresas. Outro ponto que eu acho importante colocar, assim, da fase de regulamentação que a gente está trabalhando, o governo ele está trabalhando num processo faseado de regulamentação. Então, a gente está atualmente na primeira fase, onde estão sendo trabalhadas questões mais estruturantes, né, basilares do sistema, definição de escopo, enfim, metodologia, e aí entra a questão do MRV, que é o que a gente está falando, ou seja, a importância da gente ter cada vez mais dados robustos das empresas, com seus dados de emissões, enfim, toda essa parte metodológica das empresas, e esse é um ponto muito importante para a empresa, para o setor, ter seu dado para ela justamente sentar na mesa com órgãos reguladores, né, para poder apresentar seus dados, para poder negociar, para poder, enfim, contribuir com política pública. Que eu acho que esse é o ponto, né? Essa mesa é interessante nesse sentido. A gente tem o setor privado, a gente tem o órgão regulador, e o inventário ele possibilita que a empresa consiga sentar, consiga apresentar seus dados, enfim, e negociar, né, no sentido positivo para uma política pública realmente efetiva. Outra coisa que você comentou, Felipe, que eu anotei, é a questão do setor financeiro, né? Eu acho que o inventário também, cada vez mais, ele tem sido olhado com bastante frequência pelo setor financeiro, né? Eles têm avaliado cada vez mais o risco financeiro em relação aos negócios. Então, o que a gente tem visto? Empresas que têm inventários auditados, empresas que têm estratégias de descarbonização, têm recebido um acesso melhor ao recurso. Né? E isso está acontecendo exponencialmente, o que a gente tem visto bastante. E juntando com o mercado também, eu estou tentando recapitular os pontos que o Felipe colocou. Em relação ao mercado também, as informações referentes a emissões estão sendo cada vez mais demandadas, né? E as empresas elas estão demandando cada vez mais informações e elas estão sendo demandadas. Eu acho que um grande exemplo é o CBAM, que é o ajuste de carbono na fronteira, né, que é da União Europeia, que começa a trazer uma taxa para produtos importados, enfim, por enquanto são produtos específicos, mas eu acho que é uma tendência cada vez maior. A União Europeia vai começar ano que vem a sua fase regular, mas o Reino Unido já sinalizou, já tem consulta pública, o próprio Estados Unidos tem no Congresso Nacional diversas leis que tratam sobre o tema de uma forma similar, ou seja, trazendo a contabilização do carbono nesse ambiente regulatório de mercado. Então, acho que é um ponto bastante relevante. E, por fim, eu acrescentaria um ponto também, que a própria pressão, né, dos consumidores. Cada vez mais os consumidores têm acessado informações dos setores, têm mais exigido relatórios de transparência, de sustentabilidade, compromissos empresariais pela descarbonização. E aí eu fecharia meu painel colocando esse ponto também, acrescentando na fala do Felipe em relação, eu acho que a importância do inventário. Obrigada. Salva de palmas. Obrigado, Rafaela. Essa visão, né, para além do setor de óleo e gás, da sociedade como um todo, é bastante importante. Você trouxe aqui uma contribuição muito bacana. Obrigado. Eu vou, então, passar a palavra agora para o Vinícius, do Porto Açu, que vai se apresentar e vai nos brindar aí com a sua visão sobre o assunto. Perfeito. Obrigado a todos aí pela recepção e oportunidade de a gente falar um pouquinho sobre um assunto que para a gente é muito importante. Ele é importante ao passo de nascer em um momento anterior a essas discussões. Então, a partir de uma estratégia ESG que a gente construiu e aprovou no nosso board lá em 19, 20, a gente desdobrou em alguns planos, e planos que não olham
só para o setor de óleo e gás, que é muito relevante para o Pôr do Açu, mas outros setores. Lá no Pôr do Açu a gente tem mineração e siderurgia, também um setor hard to abate. A gente tem a própria geração de energia, também um setor que tem suas complexidades, e com base nisso a gente criou estratégias e instruiu nossos procedimentos internos para perseguir alguns objetivos. E aí é muito importante a gente ver que das metas estabelecidas lá atrás, nosso último relatório de sustentabilidade traz um marco muito bacana. A gente tem uma redução total de 19% nas emissões. E isso está, se a gente está falando ainda de ter objetivo em 2030 de reduções, a gente já está bastante à frente da curva temporal que a gente construiu para chegar no net zero, que é justamente o compromisso que a gente fez. E como é que a gente estruturou isso? A gente pensou que temos 3 pilares principais, né? Entendendo que a gente, como porto, é parte da cadeia de muitas das empresas, mas também a gente tem a nossa atividade específica. Então, basicamente, como que eu foco em descarbonizar as minhas operações, especificamente, como que eu faço toda uma conversão energética para a minha utilização, como que eu experimento outros tipos de combustível, como que eu revejo processos para ser mais eficiente. Então aqui a gente conseguiu fazer uma série de melhorias que hoje já são vistas lá e outras tantas que a gente vem trabalhando, desde eletrificação, passando por testes de HVO, por exemplo, que é um combustível que a gente tem hoje importado para colocar a frota de rebocadores do porto operando com HVO, que tem 80% de redução nas emissões. Então é algo que é bastante marcante e que para a gente é importante fazer esse caminho de experimentação, esse caminho prático, conversão para etanol, o máximo que a gente conseguiu, e agora tentativas aí com toda a parte de biocombustíveis em geral. Segundo, como que a gente estrutura a descarbonização dos nossos clientes, né? Ou seja, a gente tem uma base industrial, que é o nosso conceito, um porto-indústria, que tem, por característica, a atividade industrial tem sempre algum tipo de pegada um pouco mais pesada, e que aí a gente viu 2 perspectivas: um apoio direto no sistema produtivo atual e a abertura de possibilidade para uma indústria de baixa pegada de carbono. E aí foi onde a gente montou uma estratégia. Em 2023 a gente fez todo um licenciamento de um hub de hidrogênio verde e derivados de baixo carbono, e aí a gente está focando em metanol verde, também amônia, e agora a gente entrou também em linha aí com o SAF, que é o combustível de aviação, que também é um item bastante relevante do ponto de vista de emissão. Ou seja, a partir do entendimento da necessidade ser maior do que o meu umbigo, a gente viu a oportunidade também de geração de negócio, e hoje a gente tem aí 6 projetos, né, que passam por quase 2,5 milhões de toneladas anuais de produção de amônia verde. A gente está falando de 1 milhão de toneladas ano de metanol e 0,5 milhão de toneladas ano de SAF no estado do Rio de Janeiro, no Porto do Açu. Então acho que esses são projetos que a gente tem que correr atrás, que não estão fáceis. Foi falado aqui sobre financiamento, depois eu vou falar um pouquinho disso, porque eu vejo ainda uma dificuldade grande. E por último, né, soluções baseadas em ciência e fomento direto a ações que melhorem, né, o ambiente do ponto de vista de clima e natureza. E aí a gente tem desde compromissos, né, de fazer atividades nossas como dragagem de uma forma mais eficiente, utilizando os próprios fluxos naturais, né, de vazões de maré e tudo mais, para reduzir esse impacto e fazer com que a gente mantenha a atividade operacional usando artifícios científicos, mas também a força da natureza para diminuir esses impactos e gerando, né, impactos positivos, como, por exemplo, a gente tem uma reserva voluntária, maior reserva privada de restinga do Brasil, fica também lá no Porto do Açu, são 40 quilômetros quadrados, onde a gente já plantou mais de 1.500 hectares de mata nativa. Então esse é um passo muito importante, que tem uma derivada que é muito difícil a gente separar, né? A gente está falando de descarbonização, mas a gente está falando de sobrevivência humana no médio e longo prazo. E isso ali a gente trabalha com educação ambiental, trabalha com a parte de formação de novos seres humanos ali, com uma perspectiva completamente diferente da que a gente vem desenvolvendo até então. Quando eu trago aqui o ponto vinculado à questão de financiamento, a gente tem encontrado muito desafio,
né? Pegar, por exemplo, a gente acabou essa semana uma auditoria que alguns bancos impõem, que é a do Princípios do Equador. Então, assim, são uma série de protocolos que a gente demonstra. A gente tem bancos como o Bradesco, o Santander, que são credores nossos, falando, pô, o que vocês têm aqui eu não tenho em lugar nenhum comparável no Brasil do ponto de vista de amplitude das ações e profundidade também das ações. E, infelizmente, a gente não consegue capturar financiamentos que sejam adequados ou, pelo menos, incentivados, ainda que já tivéssemos nas nossas negociações, inclusive, proposto metas. Olha, além do que eu faço aqui, eu boto uma meta adicional para 2030 e se eu não chegar lá, você me penaliza. Nem assim a gente conseguiu capturar o tal dos green bonds como alternativas de fazer mais. E a gente sente isso na pele quando a gente pensa em alternativas de construção de parques fabris para essa nova indústria de combustíveis renováveis, aonde a gente tem uma dificuldade muito grande de alinhar a cadeia, e aí a cadeia como um todo é toda a capacidade de produção desses novos combustíveis, estruturas portuárias que são necessárias para a gente fazer a cadeia logística, e não só portuárias, mas infraestrutura logística como um todo, mas também toda a parte de motorização, que precisa também de investimentos necessários. Aí eu acho que o quarto pilar, que aí sim pouquíssima gente fala, é que esse bankability não é só para projetos produtivos. A gente tem que pensar nisso também como resiliência climática, planos de adaptação climática, que a gente cada dia mais tem sofrido com impactos severos à população, a infraestrutura parca que a gente tem no Brasil, que ainda é excluída em situações como essa, e que a gente precisa pensar em como fazer com que esses ativos estejam ali robustos e prontos a operar. A logística, de maneira geral, ela consegue se adaptar para manter os fluxos. A gente vê isso em pandemia, vê isso em grandes emergências, as coisas fluem. E a gente não pode perder ativos com situações climáticas. Então, por isso também, junto com a nossa estratégia, a gente construiu um plano de adaptação climática que hoje está em vigor já há 3 anos e todos os novos empreendimentos do Porto já consideram variações climáticas de até 3,5 graus para 2100. E com isso a gente já faz construções que prevêem que eu vou ter mais impacto de ondas, de corrente, de vento, de chuva. Então a gente faz um investimento mais racional, vamos dizer assim, para necessidades de um caminho que a gente, infelizmente, né, apesar da gente ter um esforço coletivo, a gente não está conseguindo, né, acreditar no 1,5 ou no 2, ou talvez no 2,5. Então a gente precisa, de fato, ter uma ação, e aí é uma ação que ela independe da regulação. Tudo que eu falei até agora aqui, eu não tive uma obrigação legal para executar. E isso está ao alcance de todo o setor privado. Eu acho que esse também é um ponto de discussão e elaboração que a gente tem que trabalhar de mãos dadas para viabilizar toda essa cadeia. Salva de palmas. Obrigado, Vinícius. Excelente painel que você nos passou aí dos desafios de uma empresa que tem uma diversidade tão grande de atividades. Muito obrigado. Agora, por fim, mas não menos importante, eu vou passar aqui, vai me permitir, Fernanda, só uma pequena palavra, porque a Fernanda está dando continuidade a um trabalho de um profissional extraordinário, né, que foi pioneiro lá nos anos 2000, no SIGEA, era o Sistema de Gestão de Emissões Atmosféricas da Petrobras, o querido Chimol. Então, em nome dele, eu também te cumprimento e te convido a fazer a sua palestra aí, tá bom? Ah, que barato, Flávio. A gente tem muito orgulho do Chimol, né? Muito pioneiro nesse processo. Então, só me apresentando, eu sou a Fernanda Diniz, da Petrobras, sou gerente... Estão me ouvindo? Ouvindo bem. Então, eu sou... Não, peraí. Começou a chiar. Então, eu sou gerente da área de mudança climática, sou responsável pelo processo de emissões atmosféricas da Petrobras. Então, toda vez que a gente é convidado para falar desse processo, a gente fica extremamente feliz, porque a gente tem muito orgulho, né? Como o Flávio comentou, a gente vem nessa jornada, né? Desde 2002, se eu puder dizer. Então, desde antes mesmo do Acordo de Paris existir, a Petrobras está atuando, né, no inventário de emissão.
A gente publicou o nosso primeiro inventário de emissão em 2022, então de lá para cá muita coisa aconteceu, então vou passar aqui um pouquinho dos grandes marcos. Em 2010 a gente passou a reportar também o escopo 3 da Petrobras, com foco ali na categoria de uso dos produtos. Em 2017 a gente publicou pela primeira vez no GHG Protocol, em 2008, a gente publicou pela primeira vez no GHG Protocol, sendo que a Petrobras, na época, foi um membro fundador. Em 2017, a gente conquistou o nosso primeiro selo ouro, né, do GHG Protocol. Em 2023, a gente passou de um inventário limitado para um inventário razoável. Essa palavra parece não demonstrar exatamente o que isso quer dizer, mas alcançar um inventário razoável é extremamente desafiador, porque isso requer que a gente amplie num grau muito grande o nosso processo de verificação externo, né? A gente amplie nossa auditoria, nossa amostragem de ativos a serem verificados. Então, a gente ficou extremamente feliz com essa conquista. E em que pé a gente está hoje em 2025, né? Então, em 2025 a gente conquistou aí pelo 8º ano consecutivo o nosso querido selo ouro, né, do GHG Protocol. A gente está botando bastante energia para trazer alguns aprimoramentos, né, no nosso inventário, à luz de novas regulamentações e à luz de novas normas, como da CVM, IFRS S2, entre outros, que vão trazer aí uma demanda, né, uma exigência de ainda mais transparência, ainda mais do que a gente tem. Então, a gente está tendo que fazer algumas adaptações, né, no nosso processo, abranger um maior número. Por exemplo, hoje a Petrobras tem uma abordagem, né, de inventário operacional, dos ativos que a gente tem ali, a gestão operacional, e dando algum exemplo, né? E uma dessas normas exige que a gente amplie isso para o inventário equity, né? Então, não somente aqueles ativos que a gente opera. Então, isso é um desafio adicional que a gente está botando bastante energia, né? Outro desafio também, e é uma novidade mais recente, a Petrobras aderiu ao OGMP em 2023. Isso traz para a gente, né, uma luz, um guia extremamente importante para fazer medição de metano. Até pouco tempo atrás, essa medição de metano era feita a partir de parâmetros genéricos. Então, ao aderir ao OGMP e através das nossas campanhas que já estão em andamento, a gente está aprendendo pra caramba e incorporando esse aprendizado, né, no nosso inventário de emissão. Isso traz para a gente, por exemplo, que no caso de emissão fugitiva, a gente estava superestimando. No caso de vento, estava subestimando. Então, justamente, né, a gente conhecer, porque a gente acredita que quando a gente conhece exatamente as nossas fontes de emissão, é que a gente é o primeiro passo para a gente atuar na descarbonização. Então, falando um pouquinho dessa abordagem da Petrobras do inventário, como o Flávio comentou, a gente desenvolveu um sistema lá em 2002, o CIGEA, o apelidado CIGEA, o tão querido CIGEA. Na época, não existia nem próximo, né, de uma ferramenta disponível no mercado, então a gente desenvolveu mesmo in-house. De lá para cá, é claro que o CIGEA passou por uma série de aprimoramentos, desenvolvimento. Difícil abrir mão dele, porque a gente, né, vive fazendo ali pesquisas de mercado. A gente sabe que hoje, né, o mercado tem uma série de ferramentas que proporcionam esse inventário, mas a gente olha, avalia e fala, nossa, mas nosso CIGEA é bom pra caramba, né? E a gente acaba ali fazendo ali os prós e contras. Então, atualmente, a gente está mantendo ali no desenvolvimento e o aprimoramento do nosso sistema. A abordagem da Petrobras é uma abordagem bottom-up, ou seja, o somatório de cada fonte de emissão, o que a gente faz, a apuração mensal, é o que traz para a gente essa visão, né, de inventário de emissão mensalmente. Então, só para dar um pouco de materialidade do que eu estou falando, do grau de complexidade que é o inventário de emissão da Petrobras, nós estamos falando aqui de cerca de 7.000 fontes de emissão, né, espalhados entre quase 70 unidades de produção, né, plataformas, 13 térmicas, 9 refinarias, uma frota gigantesca de embarcação de petrolíferos, né, 160 navios. Nós estamos falando de frota de transporte marítimo de carga, helicóptero, transporte terrestre. Então, é isso que dá essas 7.000 fontes de emissão que a gente, né, mensalmente, a partir de
mais ou menos um número de 400 usuários, né, que atuam nesse processo, quantificam e traz para a gente essa visão de emissão da Petrobras. A gente utiliza os preceitos do GHG Protocol, mas não é somente o GHG Protocol, tem outros padrões que a gente também segue, como WRI, a própria IPECA, entre outros, que trazem para a gente, lá na área de clima, nós temos pessoas extremamente especializadas nesse assunto, que estão super antenados, né, e sendo atualizados com diretrizes do IPCC, por exemplo, né, a R4, a R5, a R6, então cada ano é uma novidade que faz com que a gente tenha que atualizar o nosso processo. Então eu falei muito sobre transparência, né, e é o inventário de emissão que capacita, que permite que a gente traga essa transparência para a sociedade. Então a gente reporta não somente, por exemplo, para a ANP, para várias agências de rating, né, GHG Protocol, entre outras. Mas um outro pilar muito importante que o inventário permite é justamente a descarbonização. A estratégia de descarbonização, ela é eu diria que o primeiro passo da descarbonização é você conhecer com profundidade aonde estão as suas principais emissões. Então, diante disso, quando a gente fala sobre descarbonização, a Petrobras desenvolveu uma metodologia que passa por, quando a gente seleciona um ativo para a gente se aprofundar, a primeira coisa que a gente faz é um super detalhamento das emissões daquele ativo. Então, a gente faz ali um workshop, um evento de engajamento com as pessoas envolvidas naquele ativo, mostra para eles, né, porque não é todo mundo que tem essa informação, né, nem mesmo as pessoas que todo mundo que trabalha, né, então acho que o inventário também tem esse poder, né, de disseminar esse conhecimento sob o ponto de vista de emissão. Então a gente faz esse grande evento de engajamento, onde tem ali o levantamento das oportunidades de descarbonização. Essas oportunidades de descarbonização, elas são priorizadas sob o ponto de vista de potencial de abatimento e sob o ponto de vista também da fonte de emissão que aquela oportunidade pode atacar. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de EIP, onde é que está a principal fonte de emissão? 70% está nos turbogeradores, na geração. Então, assim, é necessário que a gente identifique ações que ataquem essa fonte de emissão. Quando a gente está falando de refino, nós estamos falando de caldeira, nós estamos falando de fornos. Então, dar essa clareza é o primeiro passo. Então, a partir daí que a gente identifica essas oportunidades, quantifica, e a gente só consegue quantificar por quê? Porque a gente utiliza a base de dados do sistema de inventário. É lá que a gente consegue ver consumo de combustível, então a gente internaliza isso também na nossa quantificação, né, do custo marginal de abatimento. Então, o inventário ele não serve somente para dar transparência, mas também para a gente desenvolver a nossa estratégia mais custo-efetiva possível. E para fechar, o Eduardo falou pra caramba, né, de indicadores e metas. Então a Petrobras ela tem indicadores de gás de efeito estufa desde 2019, que é uma métrica de topo da Petrobras. Métrica de topo quer dizer o seguinte: isso é prioridade principal para a companhia. Então o IGE é uma métrica de topo da companhia desde 2019. E, adicionalmente, essa métrica de topo ela é associada à remuneração variável de 100% da força de trabalho. Então, também acho que é uma mensagem muito clara. A partir do momento que isso aconteceu, foi uma virada de chave tão grande, isso fez com que o processo de inventário ele fosse essencial. Então, assim, moveu um monte de gente hoje. Esses 400 usuários do sistema de emissão atmosférica, eles são capazes de entrar no sistema, cada um apurar, né, os seus dados de emissão. É claro que a área de clima, ela centraliza, ela consolida, ela, por exemplo, coordena o processo de verificação por terceira parte, ela coordena o fechamento anual do processo, né? Então, não somente existe uma verificação por terceira parte anualmente, mas tem uma auditoria interna. Antes da gente fechar os dados de emissão, a gente tem uma auditoria interna e ela é extremamente importante, porque a gente encontra, por mais que a gente tenha
ali um cuidado muito grande mensalmente, a gente ainda encontra, né, alguns dados ali que a gente precisa melhorar. Agora, o que é muito bacana é, já há muitos anos, quando a gente faz ali a verificação por terceira parte, que é uns 3, 4 meses depois que a gente fecha o inventário de emissão do ano, essa verificação por terceira parte certifica dizendo, de fato, esse inventário que vocês fecharam, ele está praticamente 100% do que vocês verificaram internamente. Então, isso demonstra aí a robustez, né, a integridade, o engajamento de muita gente para fazer isso acontecer. Eu acho que é isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigado, Fernanda, excelente. Eu recebi aqui um recado e apesar dos nossos 6 minutos, nós precisamos encerrar a nossa apresentação. Então, infelizmente, nós não teremos oportunidade de ter perguntas e respostas. No entanto, antes de encerrar, eu gostaria só de relembrar que o IBP está lançando esse caderno do setor energético e ação climática, iniciativas inspiradas pelo Acordo de Paris, que é uma coletânea bastante completa das iniciativas tecnológicas de abatimento de emissões. Então, é um documento aqui, um caderno bastante rico, que eu acho bastante oportuno também. Então, aqui eu queria agradecer a todos. Infelizmente, não vamos poder, eu gostaria de dar uma palavra final para cada um, não poderemos. Então, só me resta agradecer e parabenizar a todos por esse excelente painel. Muito obrigado.